E aí, pessoal, aqui é a Gaia. Hoje eu vou falar sobre Avengers Ultimato, Avengers Endgame. Esses primeiros momentos do vídeo vão ser sem spoilers, então vocês podem assistir. Eu vou avisar quando começar a parte dos spoilers, ok? Só para o pessoal não surtar. Vou tentar também manter esse vídeo em torno de 15 minutos, 20, porque senão dá para falar muito tempo sobre esse vídeo, sobre esse filme. Primeiramente, para quem viu meu vídeo anterior sobre Guerra Infinita, eu acho Guerra Infinita um filme medíocre. Ele teve muitos problemas no que diz respeito à construção de mundo e verossimilhança em pequenos aspectos, como o uso dos poderes, a estupidez com a qual o Thanos utilizou a Manopla do Infinito. Não foi explicado direito o uso dos poderes da Manopla do Infinito, no sentido de que quando o Thanos tinha algumas das pedras, ele era quase invencível. Quanto mais pedra ele teve, parece que mais fraco ele ficou. Então tem umas coisas assim. A construção da manopla foi ruim, o uso das pedras não foi devidamente explicado. Quanto poder, como se utilizava, porque Thanos simplesmente não usava a pedra da realidade para ganhar sempre. Então, várias coisas assim atrapalharam muito a construção. Entre elas também eu achei a história muito convoluta, muito sem grande estruturação, especialmente com relação às especificidades dos personagens, e por aí vai. Então, Guerra Infinita foi um filme que eu achei medíocre, patético. Foi divertido de assistir, mas ruim. E aí, a única coisa que salvou um pouco Guerra Infinita foi Thanos. Thanos foi um ótimo vilão, foi muito bem construído, muito bem feito, etc. E eu confesso que eu não estava hypado para Endgame. Eu achava que ia ser mais um filme medíocre como foi a Guerra Infinita, inclusive pior, porque é um filme longo, e normalmente filmes longos, quando já tem um precursor medíocre, tendem a ser muito piores. Então eu esperava nada de Endgame. E fui devidamente e alegremente surpreendido. Endgame é o melhor filme dos Avengers. Melhor que Avengers 1. E é possivelmente o melhor filme da Marvel. E um dos melhores filmes de super-heróis que eu já vi. Comparável a Watchmen, comparável a Cavaleiro das Trevas, comparável a Deadpool 1, que é muito bom, comparável a Homem-Aranha e Spider-Verse. Então, é um filme de herói, inclusive também comparado a Logan. Obviamente, cada um desses filmes tem temáticas e construções emocionais diferentes. Logan é muito mais sério, Deadpool é muito mais cômico e por aí vai. Então, não é com relação a tema, mas com relação à qualidade do filme. Endgame é um filme muito bom. Para quem está acostumado a me ouvir falar mal de séries, de anime, de mangá, de filmes, inclusive filme da Marvel, de Star Wars, é um pouco engraçado me ver falar bem de um filme blockbuster como esse, de um filme grande como esse, mas é um filme muito bom. Vale a pena assistir. De preferência, se eu puder assistir com muita gente, eu acho sempre divertido a experiência do cinema, especialmente por um filme desses que as pessoas gritam, as pessoas se exaltam. Então, é um filme muito bem construído, a história é muito boa. As resoluções de personagens, tirando alguns, tem as minhas ressalvas. Mas tirando algumas colocações, são muito boas. Algumas questões, que não é spoiler, mas a manopla do infinito é melhor explicada nesse filme. Isso não é um spoiler. Isso é uma característica positiva para poder, inclusive, ver o filme. Há explicações subentendidas de que a manopla do infinito tem regras. E, portanto, por isso que Thanos não era Deus quando ele tinha a manopla. Diferente do quadrinho. No quadrinho, Thanos literalmente virou a coisa mais poderosa do universo, salvo o tribunal. Salvo o tribunal, que era superior a ele com a manopla do infinito. Ou próximo a ele. Porque o tribunal ele foi... Mas enfim, isso é quadrinho. No quadrinho, as manoplas do infinito são realmente infinitas e as pedras são realmente ultra poderosas. No filme, é mostrado especialmente em Endgame que tem regras, e isso é muito bom, porque tira o problema do anterior. Tem algumas questões a mais, mas de forma geral, Endgame é um dos melhores filmes de heróis já feitos. É um dos melhores filmes, como eu gosto de filme de ação, um filme desse de construção de mundo, é um dos melhores filmes que eu já vi também. Vale a pena, Endgame me surpreendeu. Agora, nessa marca de quase 5 minutos, vamos para spoilers, ok? Se você não viu a porra do filme, não veja esse vídeo.
vá vê-lo novamente, a partir dos 5 minutos, para ver o resto do que eu tenho a comentar. Agora vamos para a parte dos spoilers. Endgame é muito interessante. Ele é basicamente dividido em 3/3, o filme, 3/3 bem definidos, quase que na medida clássica teatral, na medida clássica cinematográfica, de livro, com 3 atos. Um ato de introdução, um ato de expectativa, construção de momento e um ato de finalização com um prólogo mostrando os resultados finais disso. Então segue a estruturação clássica de cinematografia, literatura, e essa estruturação ela é feita de uma maneira muito bem trabalhada. E o primeiro ato de Endgame, ele tem um conjunto de interpretações que é inacreditável. Nota para todos os atores atores e atrizes que participaram deste filme. A atuação foi fenomenal, especialmente no primeiro terço, especialmente com um nível de cinematografia que eu não lembro de ter visto na Marvel. O que eu quero dizer com isso? Normalmente os filmes da Marvel, se você for ver Era de Ultron, você vai ver isso claramente, que as cenas elas duram 30 segundos até ter um corte. Começa uma cena e corta, começa uma cena e corta, começa uma cena e corta. Isso aí dá uma situação quase que infantil pro filme, que é quase filme de criança que você pega a chave e começa a balançar na cara das pessoas. Então, é assim que soa os filmes da Marvel de forma geral. É pipoca, aquele filme de pipoca. Você vai comendo assim, vai ficando louco comendo esse filme, não sei o que, explosão, Michael Bay, ridículo. Pra mim eu acho ridículo. Porque não há a capacidade de você criar consistência nos personagens quando o filme é tão acelerado nesse aspecto. E o que acontece? O primeiro terço do filme conta sobre a derrota dos Avengers, a derrota dos Vingadores. Eles perderam a batalha contra Thanos, perderam, acabou. E aí metade da vida foi destruída e aparecem as consequências disso, o que é fantástico. É fantástico. O primeiro terço do filme é tão fantasticamente escrito, elaborado, bem feito, que é assustador. Primeiro, a primeira parte do filme vem com a chegada da Capitã Marvel, que é um dos grandes problemas desse filme, no sentido de que ela teve muito pouco espaço. Tudo bem que ela foi o último personagem a aparecer nos filmes e tal, mas ela teve tão pouco espaço que ficou meio cômico a Capitã Marvel. A Capitã Marvel é um dos pontos mais fracos desse filme, porque não é por causa dela, mas porque ela não teve muito tempo para ser elaborada com outros filmes. E os poderes dela não foram muito bem explicados, nem os limites dos poderes dela foram bem explicados, o que dá uns problemas no final do filme, como eu depois vou falar. Mas começa o Capitão Marvel aparecendo, salvando o Tony Stark e Nebula, pegando a nave e levando pra Terra. E aí, o pessoal se junta, os Avengers descobrem que as manoplas do infinito foram utilizadas de novo. O Thanos estalou o dedo pela segunda vez. E aí eles encontram essa energia, essa emanação de energia, e vão até o planeta onde estava Thanos, e descobrem que Thanos ele utilizou a manopla para destruir as pedras do infinito. Para impedir que qualquer um pudesse novamente tentar refazer o que foi feito. E é muito interessante, ele comenta: eu sou inevitável, a minha decisão foi inevitável. E com isso, Thanos enfraquecido, porque o uso da manopla infinita, dá pra ver quando ele utilizou a manopla do infinito pela segunda vez, ele quase morreu. Isso é importante, porque começa então a explicar a manopla do infinito. Não dá para usar as pedras e a manopla quem quiser, quando quiser, como quiser. Isso é explicado finalmente nesse filme. Usar a manopla taxa muito corpo. Poucos seres podem utilizar a manopla, porque ela consome a sua energia vital, precisa de grande força de vontade e grande energia vital para poder usar a manopla. Isso aí é perfeito, porque já conserta um problema da Guerra Infinita, que era Thanos, porque ele não ganhou simplesmente quando ele já estava com a Pedra da Realidade. Porque usar as pedras, usar a manopla, exige muita força, muita energia. Não dá para usar toda hora. Pronto, isso aí já ajudou muito no Guerra Infinita e já torna esse filme muito bom nesse aspecto. Então o que acontece é que Thanos é morto. Ele é morto nos primeiros 15 minutos do filme. Porque ele já usou as joias e acabou. Thor arranca a cabeça dele. Aliás, muito gráfico. Eu achava que não era tão necessário a graficidade do arrancar da cabeça do Thanos. Mas enfim. Depois desse primeiro tempo, passa 5 anos e nós vemos os reflexos da derrota dos Avengers. Nós vemos que, e isso é muito engraçado, nós vemos que o mundo, pela morte de metade da população humana, primeiro os países estão entrando em colapso, estão tentando se reconstruir. Nós vemos
reflexo, respaldo nas coisas. Isso é muito bem feito. Nós vemos assim, e a interpretação, nós vemos cenas longas, nós vemos conversas longas entre os personagens. É algo assim, parece que foi um outro tipo de filme. Bem feito, bem construído, bem escrito, bem trabalhado. Inclusive tem uma fala do Capitão América que é maravilhosa, que ele vai até a Viúva Negra, que é agora a líder da SHIELD, e ele fala, no caminho daqui eu vi 2 baleias. Aí ela falou, 2 baleias? Aqui onde a gente tá morando, nos Estados Unidos, isso é impossível. Aí ele fala, e aí ela comenta, você está tentando me alegrar, mostrar o ponto positivo das coisas? Agora que tem menos gente, tem menos poluição, então as baleias estão voltando, você pare com isso. A gente perdeu. É, são, são momentos de personagem muito bem escritos. Então, isso aí vai continuando até que o Homem-Formiga aparece e ele começa a comentar sobre a possibilidade da viagem no tempo, de viagem no tempo, com as partículas PIN. E aí acontece que eles vão tentar falar com o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro agora tem uma família, ele tá lá com a. Esqueci o nome da garota que ele gosta. A Pin? Não lembro o nome. Eu sou péssimo para nomes de personagens, especialmente os personagens que não são principais. Então, o Homem de Ferro ele não aceita ajudar, mas ele acaba descobrindo a fórmula para a viagem no tempo. E aí nós vemos então um processo de construção da viagem da máquina do tempo e vamos então para a segunda parte do filme. A primeira parte é essa demonstração da derrota dos Avengers, como eles perderam para Thanos. A segunda parte do filme é viagem no tempo. Eles descobriram uma forma. E o que é muito importante nesse filme é que eles discutem a viagem no tempo. Que eles falam sobre outros filmes que fizeram a viagem no tempo e eles comentam: esqueçam esses filmes. Esses filmes estavam errados. Viagem no tempo não é isso. Uma crítica que eu tenho a esse filme é que eles não explicam como funciona exatamente a viagem no tempo deles. Então nós não temos regras. Isso daí é ao mesmo tempo bom e ruim. Por quê? A viagem no tempo é uma das mais pantanosas, difíceis, perigosas e ruins ferramentas que podem ser usadas numa história. Veja, por exemplo, o Vira-Tempo de Harry Potter, que é uma das piores coisas já feitas em Harry Potter e que a autora destruiu todos os Vira-Tempos. Porque quando você coloca a viagem no tempo é que nem as esferas do dragão em Dragon Ball, que você pode ressuscitar os mortos, você pode mudar toda a história com um desejo, com uma viagem no tempo, você tira o impacto da construção da história, porque a história pode sempre ser alterada com viagem no tempo. Este é o problema. Então, ao não explicarem as regras de viagem no tempo, eles impedem que ela possa ser compreendida, ela possa ter regras para você falar, mas se você pode voltar no tempo, você pode matar seu avô e pode não sei o que, então pode mudar o futuro. Eles não explicam direito. Isso é ruim por esse aspecto de que você não tem como saber exatamente como é, mas também é bom porque não tem como você ver os buracos que seriam criados. De forma geral, o que é colocado aqui, a viagem no tempo ela pode ser feita na era das joias do infinito. Então você pode viajar em direção às joias. E é isso que eles fazem. O plano deles é juntar as joias, pegar as joias em outros tempos e utilizar novamente as joias para fazer todo mundo voltar. Este é o plano dos Vingadores. É um bom plano. E a regra a viagem do tempo como ela é concebida nesse filme permite isso, que é interessante. Não é uma viagem no tempo que destrói todos os filmes. É uma viagem no tempo que permite que você repense e que faça só vai funcionar uma vez. Só vai funcionar uma vez, só pode funcionar agora e a gente só tem uma chance. Pronto. Isso é bom, permite isso. Há inclusive uma discussão quando volta no tempo para pegar as joias. E porque eles tentam voltar no tempo onde tem todas as joias. Aí eles voltam no tempo do por exemplo, dos primeiros Vingadores, voltam no tempo do Capitão América, e aí vai vendo, tem vários momentos especiais de personagens. Tem o Thor se encontrando com a mãe, e ela comenta, não dá pra mudar o tempo, não dá pra mudar o futuro, deixe, não precisa me contar sobre o que vai acontecer comigo. Tem o Tony Stark se encontrando com o pai, tem tem várias cenas muito fantásticas nessa viagem no tempo. Entre elas, uma das minhas favoritas é quando eles voltam no tempo, junto com o Capitão América, o Tony Stark e o Homem-Formiga. E tem mais alguém que volta com eles, não lembro quem, mas
eles voltam. E é muito interessante, porque a cena em que eles roubam, a Hydra rouba o Tesseract. E tem uma cena muito boa, tem duas cenas muito boas do Capitão América. Uma é que ele entra no elevador com todo mundo da Hydra, e aí na hora que todo mundo vai querer bater nele, ele fala Hail Hydra. Que é uma referência dos quadrinhos quando o Capitão América foi parte da Hydra, que foi horrível, nos quadrinhos foi muito mal feito, mas em Endgame foi muito bem feito, muito legal. Então é muito interessante você ver como foi melhor, porque o Capitão América ele finge que é da Hydra pra pegar o Tesseract. Perfeito. Porque dá bosta, eles acabam derrubando o Tesseract e Loki foge nesse período do tempo, e depois eles voltam no passado mais ainda, na época do Capitão América, onde havia o Tesseract lá. Ok. Nessa ainda cena, nós vemos um combate entre os dois Capitães América. Capitães, sei lá. Capitanos, Capitones, Capitães América. Nós vemos um combate, porque tem o Capitão do Futuro e o Capitão do Passado, e o Capitão do Passado acha que ele é Loki transformado. E eles começam a lutar. E muito interessante também, muito interessante essa batalha. Muito bem. De forma geral, acontecem essas viagens no tempo. Eles conseguem eventualmente todas as joias e retornam para o presente. O que acontece? Quando a Nébula volta ao passado, a mente dela, a Nébula do futuro, está em conexão com a Nébula do passado. E aí as imagens e as memórias delas são transferíveis, são comunicáveis. E aí o Thanos do passado descobre o que estava para acontecer. E aí eles fazem um plano para que eles pegam a Nébula do futuro, mandam ao invés dela a Nébula do passado, que programa a máquina do tempo para o Thanos do passado ir para o futuro. E o que acontece temos uma batalha final entre um Thanos do passado, um outro Thanos, que voltou para o presente para impedir devidamente que a manopla seja usada. O que acontece com isso? Vamos lá. Algumas pessoas reclamam que o outro Thanos não é o nosso Thanos, mas o que entra em questão, e isso é importante nós percebermos, o que Thanos representa. Como ele falou mesmo no começo do filme, eu sou o inevitável. Eu sou inevitável. I'm inevitable. Thanos ele representa o destino. Ele representa a impossibilidade de fugir do destino da derrota e um destino que é maior do que você. Então, ser o Thanos do passado, o Thanos do futuro, o Thanos do presente é irrelevante. Ele ter voltado, esse foco dessa disputa é muito bem feito. É muito legal. E o que acontece? Vamos lá, vamos por partes. Eles voltam para o presente. A nébula falsa, a nébula espiã, a nébula do passado também volta. Começa a preparar a máquina para puxar Thanos do passado. Além disso, enquanto ela está fazendo isso, eles estão tentando usar a manopla. Porque há um pequeno plot hole, porque a manopla do infinito ela foi construída pelo Tyrion, esqueci o nome do Peter Dinklage nesse filme, que é o cara, é o forjador que forjou o Mjolnir, que forjou o machado de Thor, etc. Então ele que forjou a manopla para conseguir usar as joias. Aí foi muito estranho porque o Iron Man, o Homem de Ferro, ele cria uma manopla dele e ele coloca as joias ali, então meio que isso é um plot hole, não faz sentido poder utilizar. Mas, deixando isso de lado, o que acontece eles têm as joias, agora tem que usar. Usar as joias é muito taxativo, gasta muita energia. Precisa de muita força para usar a manopla. Então, o que acontece Thor ele diz que ele é o mais forte, ele vai tentar utilizar. Só que Thor nesse filme, e aí até uma das coisas que o pessoal tá reclamando e tal, mas o Thor ele tá todo fora de forma, gordo, tá mais fraco, etc. Mas, sinceramente, eu achei interessante, achei que condiz com o personagem, eu gostei. Mas o ponto principal Thor ele está enfraquecido. Então falam, você não vai conseguir aguentar usar a manopla. Precisa de grande força física e grande força mental. Quem se habilita para usar a manopla é o Hulk. Que nesse filme ele está sempre como Hulk. Ele conseguiu controlar o Hulk, ele virou o que no quadrinho é conhecido como The Doctor, que é a junção da personalidade do Hulk com o do Banner e criou uma entidade prática perfeita que usa inteligência e força. Muito bem.
Daqui a pouco eu vou criticar algumas coisas e o Hulk é uma das minhas críticas desse filme. A Capitã Marvel, o Hulk e Natasha. Então vamos por partes. Ele vai utilizar a manopla e ele coloca a manopla do Homem de Ferro e ele vai estalar os dedos para ativar a manopla. E dá pra ver o esforço imenso que ele faz. Ele começa a tentar fechar os dedos para dar um estalar de dedos, fechar a mão para estalar os dedos, e todo o corpo dele começa a ser desintegrado pela manopla. Isso é importante. Nós aprendemos aí que usar a manopla não é para qualquer um. A manopla demanda muita força física e mental para ser usada. O que faz sentido. Thanos é um monstro. As pessoas não entendem, mas Thanos é mais forte que o Thor, ele é mais forte do que o Hulk, ele é mais poderoso. Mesmo sem a manopla, ele é mais poderoso que todo mundo. E isso não ficou muito claro nos outros filmes, porque ele estava sempre com a manopla, mas ele é mais forte que todos. Então, isso só mostra quão forte é Thanos, porque ele usa a manopla, com esforço ele usa a manopla, e ele sobrevive. O que não é uma coisa. Tipo, o Hulk ele usa a manopla nesse filme e ele queima até aqui. Ele perde o braço. O braço fica praticamente apodrecido. Então é muito interessante como a manopla é bem utilizada nesse filme, bem descrita nesse filme. Então, aí nós temos o segundo terço do filme terminado e vamos para o terceiro terço, a parte final, que é a batalha. O que acontece? Eles usam a manopla, conseguem salvar a metade do universo que foi destruída, mas Thanos do passado volta, vem com a nave, lança mísseis, destrói a base dos Avengers, destrói grande parte das coisas, e nós temos agora o confronto final. O que acontece? Thanos ele chama seu exército para destruir a Terra, que começa a descer na região dos Avengers, e primeiro nós temos um confronto inicial entre Thanos e os Vingadores. Que eles estão tentando sobreviver aos restos da base que foi atingida pelos raios, foi atingida pelos mísseis. E aí nós temos uma batalha entre Thor, Homem de Ferro e Capitão América. Uma das melhores batalhas que já teve, que é contra Thanos. Porque acontece? Thanos manda os tenentes deles, os generais, aquele cara fortão, o telecinético, para pegar a manopla. E Thanos ele senta e fica ponderando sobre as coisas, olhando para os outros três: o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América. E aí eles vão chegando e Thanos fala: olha, o que eu estava querendo fazer era basicamente impedir que o universo se autodestrua. Porque a vida, porque basicamente o que o Thanos acredita, que a vida, quando ela prolifera acima de determinada linha, ela se autodestrói. Então, para salvar a vida, você tem que impedir que metade dela, que você tem que consumir metade da vida. Faz sentido, considerando isso como verdade que ele falou. O que acontece? Aí ele falou: muito bem, só que vocês me perceberam ver um erro. O erro que eu não tinha visto é: se a metade da vida consciente que sobrou lembrar das coisas, ela vai querer tentar mudar. Ela vai sentir dor. Ela vai tentar impedir as coisas. Então eu aprendi com o erro. Eu vou usar a manopla do infinito, que vocês juntaram novamente, para refazer o universo com metade da vida. E essa metade da vida vai ser eternamente grata, porque ela vai existir e sem problemas. Faz sentido, minha gente. Thanos, o interessante de Thanos é que ele é um vilão que não é um vilão. Ele percebeu um problema que vai continuar acontecendo no universo da Marvel, e que ele estava tentando resolver. É a melhor forma de resolução? Isso é uma coisa que pode ser discutida. Mas ele quer recriar o universo com uma vida eternamente feliz e contente, e sem que não irá se autodestruir. Ele não está necessariamente errado. Ele está correto, isso pode ser discutido, mas ele não está errado. Isso é interessante. Por isso que ele é um vilão tão sensacional. Thanos não demonstra raiva nesse filme. Ele está sempre ponderando, pensando, ele conversa com os Vingadores, ele conversa. Esse era o meu plano. Vocês estão fazendo besteira. Vocês vão fazer com que o universo se autodestrua. E começa a batalha, mas é uma batalha que os dois lados estão necessariamente corretos. Isso é muito interessante. E aí nós temos a batalha, Capitão América, Thor e Homem de Ferro contra Thanos, e eles vão perdendo. Cai Thor, cai o Homem de Ferro, e na hora que o Thanos vai matar o Capitão América, aparece o Mjolnir. E aí é uma das cenas mais bonitas desse filme, porque o Capitão América ele começa a utilizar o Mjolnir. Isso é absolutamente sensacional.
absolutamente sensacional. Porque ele se mostra valoroso, ele se mostra merecedor. E do ponto de vista de construção de história, de personagem, de valor metafórico de personagem, isso é muito importante. Se Thanos é a inevitabilidade do destino, o Capitão América ele representa a capacidade de podermos mudar o destino, de nós nos tornarmos merecedores. Muito fantástico. E Capitão América com o Mjolnir, ele se mostra praticamente tão forte ou mais forte do que o Thor, que ele tem uma capacidade de combate inacreditável e ele utiliza o escudo, tem umas combinações magníficas que ele faz, mas ele acaba perdendo porque Thanos ainda é muito poderoso. Thanos é absurdamente poderoso. E as pessoas têm que compreender isso. Mesmo sem a manopla, ele é absurdamente poderoso. Thanos derrota o Capitão América e destrói o seu escudo. Então, nisso, quando Thanos derrota os três, ele comenta: eu vou destruir o planeta de vocês. Ele fala: em minhas conquistas eu nunca fiz com raiva. Mas vocês foram tão egoístas, tão perigosos para o universo, que eu vou destruir o planeta de vocês como uma lembrança. E aí ele chama todo o exército para destruir o planeta. E é nesse momento que começa a abrir os portais do Doutor Estranho e aparecer todos os personagens de todos os filmes para o combate. Fantástico. Aí tem uma. Normalmente essas cenas de luta são muito ruins, são muito mal feitas, tem uma coreografia horrível. A batalha em Endgame foi idiotíssima. Em Endgame não, em Guerra Infinita foi idiotíssima. Aquela batalha junto com Pantera Negra lá em. Esqueci o nome da porra da nação dele. T'Challa é o nome dele e eu esqueci o nome. Esqueci o nome da nação dele. Mas, basicamente, aquela batalha foi horrível, foi mal feita, não teve nenhum sentido. Porém, essa batalha de endgame fez completo sentido. Foi num território que fez sentido os exércitos se encontrarem. Graças aos poderes do Doutor Estranho, foi possível que todos os exércitos aparecessem. Os personagens lutaram utilizando seus poderes e tiveram cenas assim fantásticas do Homem-Aranha, porque a parte da batalha era: nós temos que pegar a manopla que está no chão e usar as pedras para ganhar. Impedir que a manopla chegue em Thanos. Esse era o objetivo. Então nós temos o Homem-Aranha aparecendo, pegando a manopla, fazendo combinações com todos os heróis. Ele joga a teia no corcel da Valkyria, e eles começam a voar, e aí ela salta, ele vai para outro herói, não sei o que. A luta é fantástica. Do começo ao fim a luta é fantástica. São 30 minutos, 40 minutos de luta perfeita. Sinceramente, é fantástico. Esse terço final é um dos melhores cenas de batalhas que eu já vi. Tipo, melhor compete com as batalhas, as guerras em Senhor dos Anéis. É algo assim inacreditável, inacreditável mesmo. Muito bem feito, muito bem escrito, muito bem coreografado, muito bem trabalhado, uso dos poderes de cada personagem de maneira tática, estratégica, bem feita. E vamos chegando ao final de tudo. Quando chega a Capitã Marvel, porque Thanos ele começa a fazer chover mais mísseis. E aí aparece a Capitã Marvel dos céus, destrói a nave. Um dos problemas que eu tenho com esse filme é a Capitã Marvel, o poder dela não é explicado. E por isso, não dá pra saber quão necessariamente forte ela é. Porque quando ela aparece e destrói a nave de Thanos, assim, ela simplesmente vai pá e destrói a nave de Thanos, é muita força. Ela sozinha poderia matar o exército inteiro dele. Só que aí ela começa a lutar e começa a ser razoável. Esse é o problema. Como os poderes dela nunca foram realmente explicados, nem colocados numa escala comparável aos outros, ela ou é muito forte ou é muito fraca. Muito forte, muito fraca. Muito forte, muito fraca. Ficou muito ruinzinho. A Capitã Marvel ficou muito mal explicada, como deveria ser. E o problema, possivelmente, é porque ela só teve um filme. Infelizmente, teria sido melhor se um personagem que seria tão crucial tivesse tido mais filmes. Mas acontece, infelizmente acontece. Então nós temos essa grande questão e a manopla do infinito acaba caindo nas mãos de Thanos. Ele vai ele vai tentar estalar o dedo e a Capitã Marvel começa a lutar contra ele. E nós podemos ver que ela é mais forte do que ele. O que muita gente vai chorar por isso, eu acho interessante. E é muito interessante ver isso porque ela começa a bater e vai tirar a manopla e vencer dele, só que Thanos ele é inteligente. Ele tava com a manopla, ele pega só a pedra do poder, usa só a pedra do poder e dá um soco com poder imenso contra ela e a derrota. Isso foi muito bem feito. E novamente mostra como funciona a manopla do infinito. Usar a manopla do infinito total
é muito esforço, muito cansativo, não dá pra usar a hora que você quiser. E usar as pedras individuais também precisam de muito esforço, mas você precisa de menos esforço. Então ele pode tirar a manopla, a pedra do poder, usar a força dela para derrotar a, a, a Capitã Marvel e depois juntou para poder usar todas as pedras. Nesse momento aparece o Homem de Ferro, ele voa e começa a lutar com Thanos, mas Thanos ele bate no Homem de Ferro e fala: Você não pode me deter, eu sou inevitável. E aí ele estala o dedo e nada acontece. Aí dá pra ver que o Homem de Ferro ele tirou todas as pedras da manopla dele. Porque é importante lembrar: a manopla que ele tá usando não é a manopla original, é a manopla feita pelo Homem de Ferro, que é com tecnologia Stark. Então ele conseguiu tirar as pedras, e aí o Tony Stark ele estala o dedo e usa a manopla do infinito. E ele deseja que todo o exército de Thanos seja derrotado. E nós temos uma cena muito bonita do Thanos, ele indo, ele observa o exército perdendo, ele senta e fica assim, ponderando. Ele olha para o chão, ele suspira, e então ele começa a virar pó. Muito bem feito. Thanos ele não demonstra raiva. Ele não demonstra raiva no filme inteiro. Isso é sensacional. E o Homem de Ferro ele morre pelo uso da manopla. O que mostra que ele tinha uma vontade muito grande, porque ele compensou o fato de ele ser um humano fraquinho com a força de vontade enorme. Mas reparem, ele desejou uma coisa muito menor. O desejo dele foi destruir o exército de Thanos, que é uma coisa muito menor do que trazer de volta metade da vida do universo inteiro que foi tomada. Isso é importante percebermos. Usar a manopla do infinito, quanto maior é seu desejo, mais força você precisa. Então Thanos, ele não conseguiria talvez criar um universo melhor. Ele poderia criar um mesmo universo, com os mesmos problemas, mas com a vida reduzida. Percebam, quanto maior o desejo, mais forte você precisa ser. Isso é interessante. Isso tira alguns dos plot holes e dos buracos na trama que aconteceram no último filme. Então, continua caminhando o filme, o Homem de Ferro morre, aí tem o velório dele, cena bonita, aparecem vários personagens importantes da série, a vida vai continuando, e o Capitão América tem o último passo, é que devem devolver as pedras do infinito para o seu tempo específico, para não ter um problema multiversal de quebra nas linhas temporais. Isso é algo que eles descobriram. Então o Capitão América ele ficou com a missão de voltar. Acontece que ele vai para o passado, só que ele não volta para o presente. E aí aparece então o Capitão América velho, que ele fala: eu resolvi ficar no passado e viver a vida que eu tinha que ter vivido. É muito interessante. E assim ele entrega um novo escudo que ele pegou do passado para o Falcão, que eu também não sei qual é o nome dele. Ele entrega para o Falcão, que vai virar possivelmente o novo Capitão América. Enquanto isso, o Thor ele segue com os Guardiões da Galáxia. E no mais, é assim que vai constituindo. Pontos finais assim do filme. O filme é muito bom, merece ser visto. É um dos melhores filmes de heróis já feitos. As lutas são perfeitas, a construção é perfeita. Tem poucas críticas que podem ser colocadas sobre o filme. Uma delas, para mim, eu colocaria ainda alguma explicação final sobre a viagem no tempo. Eu colocaria de maneira bem categórica. Só dá para voltar na época das pedras. Seria mais fácil se fosse assim. Até menos confuso, que chegou a ser confuso a construção da viagem no tempo. Então, isso é uma das coisas que eu colocaria. Uma tristeza muito grande. O Hulk, essa nova forma do Hulk, de Banner e do Hulk, ela é muito mais não combatente. Isso dá momentos cômicos no filme, mas eu esperava uma batalha, um reencontro entre o Hulk e Thanos. Todo mundo esperava isso. Então, eu acho que uma batalha curta, mesmo para mostrar que o Hulk não tem chance contra Thanos, seria legal. E não teve, não aconteceu. Isso foi triste, isso foi ruim. Eu achei muito o Hulk não Hulkar, não usar sua força, que é basicamente o que aconteceu no filme inteiro, só para usar a manopla, foi muito broxante. Eu acho que foi assim, uma das partes mais fracas do filme. Outra parte terrível para mim no filme foi a morte da Viúva Negra, porque ela se sacrificou para entregar a joia da alma para o Gavião Arqueiro. Então, eu entendo a questão, etc e tal, mas foi muita forçação de barra.
mas aí não é nem muito um problema desse filme, é um problema do outro filme. Porque foi colocado que pra você pegar a Joia da Alma você tem que sacrificar alguém importante. Pra mim isso aí é idiota. A Joia da Alma é a joia mais idiota do filme. Seria muito mais interessante se, pra você pegar a Joia da Alma, você tivesse que ter um coração puro, tipo Aladdin. Só alguém com um coração puro e sem medo e raiva pode pegar a Joia da Alma. Que faria sentido o Thanos pegar a Joia da Alma. Ou então alguém com uma grande força de vontade, um espírito maior. Que aí, poderia ser que, por exemplo, se vocês querem que a Natasha morra, ela poderia tentar pegar a Joia da Alma e ela fala, eu tenho uma determinação muito grande, eu quero salvar todos. Só que, como ela não é pura, ela morre. Poderia ser isso. Então, a Joia da Alma é muito ruim, muito mal explicada. Novamente, esse filme também é muito ruim, a Natasha morre por isso. Mas é um problema do filme anterior, não necessariamente desse filme. Fora isso, eu não tenho grandes críticas. Esse filme é muito bom. Vale a pena assistir. Já tô falando há 35 minutos dele. E eu já vou terminando então por aqui para não ficar já mais longo. Se você gostou, dê like, dê share, comente, se inscreva no meu canal. Pode doar para mim pelo PayPal. Pode entrar no meu Apoia-se, Apoia Gai Gaia, para ajudar no meu canal. E basicamente é isso. É fantástico. Vale a pena ser visto. E é isso aí. Aqui foi Gai Gaia. Até a próxima. Falou.